Domingo à noite, depois do jogo do Internacional, eu gravei um vídeo e subi a 1h30 da madrugada já de segunda-feira. E muitos torcedores reclamaram, porque a manchete não anunciava a saída de Barbieri. A culpa não é nossa. Estamos aqui para trazer notícias. E olha, eu adoraria fazer um news recheado de boas notícias, recheado de esperança, recheado de um Vasco muito recheado. Só que não tá legal, a coisa não tá andando bem, tem muito disse-me-disse. Olha, eu diria que são 3 Vascos nesse momento. Qual deles a gente vai acreditar? Clima não anda bom. Abel Braga dá uma entrevista feita há 2 semanas e que repercute mal, mas defende o futebol, porque o futebol parece cada dia mais isolado. E ali, eles pelo menos estão fechados nas suas trincheiras. Quanto ao time, boas novidades, novidades preocupantes. E também a pergunta que o torcedor do Vasco quer fazer. E aí, 777? E aí, CEO da SAF, Luiz Melo? Quais são as manifestações? Bastidor tá muito quente. Tem reunião convocada que deve ser desmarcada porque dia 21 o bicho vai pegar. A gente volta já com o News. Volto a dizer, a culpa não é minha. Só tô aqui para transmitir aquilo que eu apuro. A gente se fala já. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 13 de junho de 2023. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite, que você gosta, curte e se acostumou a ver. Dá aquela curtida, dá aquele like, pega o link, espalhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o News está entrando no ar, cheio de informações e cheio de notícias. Seja membro do canal Atenção Vascaínos para você participar de eventos como, por exemplo, no dia 16 de dezembro, no condomínio Quintas, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Você vai participar de uma grande confraternização de final do ano dos membros do canal Atenção Vascaínos. Corra, porque as vagas são limitadas. Vai ser um evento bem bacana, como a gente vem fazendo, com churrasco, com cerveja, com refrigerante, com muito futebol e muita resenha boa. É um prazer receber você mais uma vez nesse ano de 2023. E você, se tornando membro, pode participar também. Seja membro, que você também pode participar de lives do Arquibancada do AV, do News de sexta-feira. Tem sempre uma oportunidade para você deixar a sua opinião. 2 recados na abertura do News que você está muito acostumado. O primeiro é da Gran Prime, e quem traz o recado da Gran Prime é o querido Emerson Rocha. Fala aí, Rústico. Fala, Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Igual você e ao Bismarck, eu agora também faço parte da Gran Prime Proteção Veicular. Fiz a minha adesão lá no site fácil e tranquilo. Preenchi meus dados e coloquei a palavra promocional AV e ganhei 50% de desconto. Você que tem uma moto, tem um carro e ainda não tem a proteção veicular, faça o cadastro na Gran Prime. Entre no site da Gran Prime, faça o seu cadastro e coloque a palavra promocional AV. Você vai ter 50% de desconto, uma proteção 24 horas, tem total atendimento, atendimento de primeira linha. O pessoal veio aqui em Nova Friburgo fazer a inspeção no meu carro e já está tudo certo, já tenho a minha proteção veicular com a proteção da Gran Prime. Então faça seu cadastro lá no site da Gran Prime e faça parte desse time que já tem Flávio Dias, Bismarck e agora eu também faço parte desse time. Aproveite essa promoção dessa parceria entre Vasco, Atenção Vascaínos e Gran Prime, até porque a sua adesão também gera receita para o clube. Valeu, Emerson! E agora o recado é da 1xBet.
A 1xBet, que dá a você a oportunidade de ganhar dinheiro. Empresa séria, empresa correta. Comentário fixado aqui no chat. Você vai lá, faz seu cadastro, se habilita a poder jogar e usa Casa de Palpites 1xBet. Além disso, tem um bônus de R$ 1.200. E, usando a palavra Vascaínos, você dobra na sua primeira aposta. É só na primeira aposta. Você dobra e você tem um dinheiro legal para poder jogar, para você se distrair. Não é meio de vida. É apenas uma grande distração. A 1xBet, que patrocina grandes clubes e campeonatos pelo mundo, é parceira do canal Atenção Vascaínos. Bom, a programação da semana do Vasco foi divulgada hoje. A gente informou ontem, na live tradicional de segunda-feira, que seria mais ou menos assim. Todos os clubes praticamente deram 2 dias de folga para os seus atletas. O Vasco chegou ontem na parte da tarde ao Rio de Janeiro, vindo de Porto Alegre. À noite, os jogadores tiveram, obviamente, dia de folga, oportunidade de jantar com esposas, estar com família, seja lá fazer o que quer. Hoje foi um dia em que o CT esteve aberto para o que se chama de recover, para poder se recuperar da partida, de alguma lesão, DM aberto, fisioterapia aberta, enfim, o clube aberto, o CT aberto para receber os atletas. Claro que aqueles que não se sintam em necessidade não precisariam ir, mas a informação que eu tive é que quase todos foram para fazer ali duchas, massagens, fazer uma musculação, um reforço, e aqueles que não jogaram, obviamente, fazer uma atividade. O Vasco vai ter quarta, quinta, sexta e sábado, com mais o domingo de também recover, de trabalho de recuperação dos atletas. Quinta-feira, dia 22, é o jogo contra o Goiás. E aí você pode colocar o seguinte, vai ter treino segunda, vai ter treino na terça e vai ter treino a pronto na quarta-feira. São 7 dias de atividade, colocando quarta, quinta, sexta e sábado, mais 3 dias, segunda, terça e quarta no campo, e 2 dias de recuperação. Hoje foi um dia, domingo será um outro dia. O clima está pesado, a expectativa é pelo uso do tempo para tentar arrumar uma solução, tentar arrumar uma forma do Vasco vencer. Porque mais do que jogar bem, dar espetáculo, é necessário vencer, ter uma vitória hoje para dar um mínimo de confiança e tranquilidade a esse elenco, que tem aí 6 derrotas no Campeonato Brasileiro, sendo 5 seguidas. Uma mísera vitória sobre o Atlético Mineiro e 3 empates. É muito pouco, né? Para um torcedor que esperava mais. Empates com Palmeiras, Fluminense e Curitiba. E olha, se não vencer o Goiás, como eu informei ontem, fica praticamente insustentável, por mais querido que seja, por mais abraçado que seja, o técnico Maurício Barbieri e sua comissão técnica. A gente já vai falar de alguns jogadores. Robson e Jair, por exemplo, estão suspensos, 3º cartão amarelo. Andrei e Orediano, lesionados, estarão à disposição. E Capasso, tá fora mesmo? Por quanto tempo? Carabarral e Paulo Henrique, que não viajaram com virose, como estão? Dificuldades de uma maré cada dia mais difícil de remar contra. Silêncio, sem declarações. O futebol, ele briga com as armas que tem. Sim, briga com aquilo que no momento pode brigar. Mas está muito pressionado, cada dia mais pressionado. A 777, ao que parece, está naquele papel de lavar as mãos. Afinal, diante daquilo que foi combinado do aporte, do orçamento, foi dado, foi disponibilizado. O futebol é que não soube fazer a gerência dessa grana. Contratou mal, não está atuando bem, também não consegue se pagar os clubes em relação a investimento. Será que se gastou além daquilo que se deveria? Será que não se gastou muito com certos jogadores? É o que parece. Dom Dransfield e Johannes Spohr são diretores, sendo que o Dom
é o cabeça da 777 Football Group, o grupo de todos os clubes de futebol da 777. O Dom é o cabeça e o Johannes é o diretor esportivo. É a quem, por exemplo, Paulo Brax presta contas, conversa quase sempre. Mas eles pouco falam. Não vem razão a princípio para qualquer tipo de manifestação. Eu soube dessa informação hoje, tentando um contato com pessoas próximas a 777. Se o futebol tem o que foi pedido, é basicamente assim, se há convicção de se manter Maurício Barbieri, que seja feito. Não há o porquê de se falar. Se falar é expor quem está no futebol. Não se falando, tem um limite. Em algum momento, a 777 pode tomar uma atitude de mandar embora, por exemplo, todos os profissionais do futebol. Olha, é uma unanimidade que o time tem melhorado. E aí o futebol se defende. Tem melhorado, tem conseguido jogar pelo menos com mais posse de bola, tem buscado, mas muito pouco. É pobre demais esse rendimento, essa melhora, para dar a condição de vencer. Não dá apenas... Jogamos com 59% de posse de bola contra o Inter. E aí? Qual o resultado final? Inter 2, Vasco 1. Só que há uma certeza da necessidade de mais efetividade. E para isso, tem que se montar um time para vencer o Goiás. Como eu informei agora há pouco, o Robson, zagueiro, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas o grande problema não é o Robson, longe de ser. É o Jair, jogador cerebral, que é um jogador que tem diferença no trato com a bola, jogador de muito talento e experiência para um jogo como esse, em que você vai precisar ter cabeça fria. E por isso, a situação do Andrei vai ser uma situação mais bem analisada. A princípio até, o Andrei nem jogaria mais no Vasco, mas ele tem mais 2 jogos, contra o Goiás no dia 22 e depois contra o Cuiabá na sequência. O talento de Andrei não pode ser liberado, não pode ser prescindido. Ele é o substituto ideal para que Jair possa se sentir bem com um jogador com talento como o próprio Jair. O tratamento no joelho do jogador, cuja dor foi aguda na informação do próprio atleta, segue incomodando um pouco, mas o tratamento foi muito firme. A equipe de fisioterapia esteve aberta e alerta para dar todo o tratamento para o Andrei. E ele não teve folga. Ele treinou no próprio sábado, no dia em que o Vasco já estava em Porto Alegre, treinou no domingo, fez esse trabalho também no domingo, para cuidar do tendão patelar do joelho esquerdo que estava inflamado. E houve a informação que eu tive hoje, uma melhora significativa, só que o Andrei não foi a campo ainda. Então, ele teve aí 3 dias de tratamento, sábado, domingo e ontem, com os fisioterapeutas Alexandre Barbosa, Aldo Matos, Eduardo Calçada e Márcio Monteiro. O time da fisioterapia se dedicou integralmente para dar condição ao jovem Andrei. E hoje eu diria que a situação do Andrei para jogar só não vai acontecer se for por algo fora de campo. Por essa questão aí desse imbróglio entre Vasco e o staff, que por conta da falta de comunicação, do silêncio da 777 e de seus representantes na Vasco SAF, a gente não sabe se andou, se não andou, se a coisa aconteceu, se resolveu, se não resolveu. Luca Orediano também teve um problema no calcanhar esquerdo e faz tratamento, mas há tempo também para o dia 22 do argentino estar liberado. A princípio, a liberação é bastante possível. Já Manu Capasso, a informação até às 6 horas é que o exame que ele fez para diagnosticar o problema muscular que teve na partida contra o Internacional ainda não tinha saído o resultado. E provavelmente só amanhã. Mas olha, não se espera um resultado leve. Capasso deve parar por um tempo, problema na posterior da coxa, e deve ficar de fora por alguns dias, por alguns jogos. Gabriel Carabarral e Paulo Henrique, meia e lateral direito, que não jogaram em Porto Alegre, não estiveram à disposição por conta de uma virose, estão liberados, estão muito bem e vão trabalhar normalmente com a equipe até o jogo do Goiás. São mais 2 jogadores para o técnico Maurício Barbieri.
Diante de tantos problemas, dívidas, dúvidas, o futebol se protege, se abraça. Quanto àquilo que me parece cada dia mais claro, uma oposição interna. Sim, interna. O Vasco luta contra ele mesmo. O futebol se blinda de um externo que está muito próximo. E eu falo isso aqui sem nenhum receio, porque eu diariamente falo com as pessoas e não estou aqui para enganar ninguém. Como disse na manchete de hoje, adoraria dizer que a coisa está mudando, que o clima está melhor, que os jogadores estão mais confiantes, que a relação entre todos aqueles que compreendem a SAF cada dia está melhor, que também a associação está conseguindo fazer uma melhor política com a SAF. Não é verdade, torcedor. Não é verdade. É desanimador, eu diria isso. Muito desanimador, que os homens não se entendem e a coisa está numa situação em que o futebol se blinda completamente. Quer um exemplo? Dia 26 de maio, Abel Braga, diretor técnico do Vasco, deu uma entrevista ao podcast do querido Theo José, jornalista com quem conversei hoje, porque quis confirmar com o Theo José a data desse podcast. Foi no dia 26 de maio, um dia antes da partida contra o Fortaleza na capital cearense. Depois o Vasco jogou ainda contra o Flamengo e jogou contra o Internacional. Naquela ocasião, tinham 2 derrotas seguidas. Vieram mais 3 depois dessa entrevista, sendo uma humilhante para o Flamengo, perdendo de 4-0 no primeiro tempo e 4-1 o resultado final. E o Abel Braga defende o futebol, se posiciona como se fosse o cabeça do futebol, como fez o Paulo Brax há cerca de 2 semanas. O futebol ele se defende com as suas armas, tentando blindar a si próprio. É elogio ao Barbieri, é tentativa de melhoria de ambiente, é incentivo aos jogadores, é proteção aos atletas. Enfim, é uma situação constrangedora, absolutamente constrangedora. E o que acontece? O Abel dá declarações totalmente fora de contexto, sem nenhuma maldade, porém completamente fora do timing. Completamente fora do tempo, o que trazem ao torcedor uma insegurança e uma irritação gigantescas. É realmente triste ver que até nisso, a questão de uma mínima entrevista, de uma comunicação breve, acontece esse exemplo claro do que hoje está ocorrendo no Vasco. A coisa não anda boa. E a gente vai trazer 3 declarações de Abel Braga, porque antes do jogo do Fortaleza, e tenho certeza que ele mantém isso, tá? Ele dizia, faltam detalhes para vencer. Se você não viu o podcast, você veja no YouTube, a gente vai botar o link na descrição do querido Theo José, porque o Abel fala do jogo do São Paulo, que ele comentou com o Léo e também comentou com o Jair. Pô, vocês tinham que furar a bola, a gente consegue 2-2, o time está muito pouco malandro, precisa mais malandragem para jogar hoje no Vasco. E aconteceu o que aconteceu. Derrota para o Fortaleza, derrota para o Flamengo e derrota para o Internacional. Então os detalhes continuam. Vamos ouvir então, Abel. Para ele, faltam detalhes para vencer. Então está faltando detalhe, porque faltou jogar bem? Não. O Vasco fez um bom jogo contra o Santos, amassou. Tanto que as colunas, né, os textos, Vasco amassa o Santos, mas o Santos leva 3 pontos. Então é assim o futebol. Então por isso nós estamos tranquilos, porque o trabalho só não está rendendo no resultado. Isso não vai continuar. Vai jogar bem, não vai ganhar? Claro que vai. Então estamos cada jogo é uma esperança muito grande que agora agora não precisa nem jogar bem, mas nós estamos precisando de um resultado positivo para voltar a confiança. E olha, uma coisa impressionante, e que para mim, a cada dia, e eu tô aqui como transmissor a vocês, mostra o que é o Vasco hoje. O Vasco Futebol tenta se defender, as pessoas ali dentro elogiam a quem está ali dentro. E o Abel Braga, mais uma vez, mesmo diante de uma campanha tão ruim, deixa bastante claro
que o trio, ele, Paulo Brax e Barbieri, são ótimos. Todos, o trio é ótimo e todos têm muitas características positivas. Ele fala dessa relação dentro do futebol. Que as pessoas entendessem que nós sabemos do que é a importância do resultado, mas o que é a importância de um clube ter esse tipo de relação, porque o Paulo está me surpreendendo, um cara muito bom na área técnica, sabe? A transacional, mexe aqui, preço ali, aquela coisa. E o Maurício, a maneira dele trabalhar é surpreendente, é fantástica, é incrível, cara. Então, isso vai dar certo, não tem como não dar certo. E para finalizar, ele esclarece aquilo que muita gente pergunta. O Abel faz o que no Vasco? Participa com o quê? Por exemplo, esse podcast ele gravou no Rio. Ele não foi a Fortaleza. Ele viaja. Ele vai com a delegação em Curitiba, ele estava. Não o vi em Porto Alegre, mas ele deve ter ido. Porque inclusive ele fala, devo ir a Porto Alegre, vou até antes para visitar meus amigos. Enfim, mas o que faz o Abel? Ele esclarece o trabalho dele dentro do Vasco. Eu estou extremamente muito bem no cargo, porque é aquilo, o Paulo é o cara que fica aqui atrás da mesa, que procura atender dentro daquilo que o Barbieri precisa, aquilo que ele quer, dentro daquelas condições que a empresa pode chegar. É claro que isso passa pelo scout, passa pela área de mercado, depois chega nele e em mim, para ele ir no Barbieri. Né? O Barbieri, Sim. não gosto. Desse aqui não quero. Então as coisas estão sendo com muita clareza. E eu, nessas opiniões, eu procuro só passar aquilo que eu vivenciei, que eu aprendi. Foram muitos anos, né? 19 como jogador, 37 como treinador. Então, eu estou me sentindo extremamente útil. E eu cheguei com o pé meio na frente, outro atrás. Eu falei, o que eu vou fazer nisso, cara? Bom, mais uma vez dizendo que o Abel, ele dá uma entrevista como essa, que fica totalmente fora de contexto, e traz uma irritação enorme para o torcedor do Vasco, mas ele procura defender um futebol que se blinda, como eu tenho dito aqui reiteradas vezes, que procura superar as dificuldades, inclusive internas, de relacionamento interno, entre a SAF, a gestão e o futebol. Realmente, agora, o que não dá para entender absolutamente é que, se para a SAF há uma dúvida de que nós fizemos o que tínhamos que fazer, o valor foi dado e o futebol não está dando resultado, por que não resolve e demite logo todo mundo? Por que ficar nessa falta de ambição em resolver as coisas? Porque parece claro que não se quer resolver essa situação. Não se tem força para resolver ou não se tem coragem para resolver. Se quem está no comando, seja da 777 ou da SAF aqui no Brasil, se Paulo Brax não agrada, se Abel Braga não agrada, se Maurício Barbieri não agrada, por que não retirar? E por que ficar com essa, oposição omissa, sem ter essa força? Quando se tem o poder da caneta. Não se gosta, mas se dá força? Não se gosta, mas não se demite? É algo incompreensível. Enquanto isso, o futebol vai batalhando, vai lutando, vai fazendo o que pode. Como, por exemplo, a questão da janela, que é um assunto que a gente vai falar na sequência do News. Porque a janela está preocupando. E está preocupando demais. Olha que dor no coração dizer isso para você, torcedor. E volta dizendo, não me xinga não, que vocês pensam que sou eu, somos nós. A gente é apenas o transmissor da informação. E eu não vou mentir para vocês. Eu vou dar sempre a real para vocês. Porque não é pessoal, não é político, é pelo Vasco. E a gente precisa fazer isso, esse serviço pelo Vasco. A gente volta já já, depois do recado do Dicas de Mendonça.
Você sabe que você pode ganhar até R$4.000 em casa, no conforto do seu lar, tendo uma boa internet? Sim, se você tiver um bom plano de dados, uma boa conexão no seu celular ou no seu computador, você vai aprender o curso Lucrando em Home Office, que está na descrição desse vídeo. Você vai lá, baixa, paga R$47 e você vai aprender com uma equipe de suporte. Vai dar toda a assistência para que você consiga aprender. Você aprendendo, você vai ganhar um dinheiro legal. Agora, se você não conseguir aprender, eles devolvem o seu dinheiro. É o Renda Extra, Lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínos. E a Barros Barreto, hein? Barros Barreto Refrigeração, na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida. Uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número 021 2209 5754, Barros Barreto Refrigeração. A janela tá tirando o sono do departamento de futebol do Vasco. Dois aspectos estão colaborando diretamente para essa maior dificuldade nos fechamentos. A dificuldade vem da tabela do Vasco, do momento em que o Vasco está, um momento ruim de brigar para não cair, e também a questão da negociação com clubes. Inadimplência, falta de pagamento dos clubes, falta de acordo com atletas, tudo isso repercute no mercado. Lembra que eu fiz essa pergunta ao diretor executivo Paulo Brax na última coletiva e ele foi categórico. Sim, claro que influencia. E mais uma vez, pelo silêncio, pela filosofia da empresa, pela maneira como a 777 encara tudo isso, não se tem nenhum tipo de manifestação. O Vasco está pagando os clubes? O Vasco está fazendo acordo com os agentes? Não sei. Absolutamente não sei. Só que o que acontece? Precisa contratar. Sim, precisa contratar. Serginho é o único e mais conhecido, que já está no Brasil, jogador que veio do futebol turco, jogador que vem aí sem nenhum conhecimento, jogando em mercados alternativos, Macedônia, Kosovo, e tá aí. Você tá vendo o vídeo dele treinando, mantendo a forma, inclusive com uma bela camisa do Fenerbahçe, clube de grande tradição na Turquia, e o Serginho deve ser apresentado. Mas a dúvida é, e os demais? Porque ontem nós trouxemos Manu Capasso se machucando e vai ficar um tempo parado, o Vasco vai contratar outro zagueiro. Sim, isso é uma informação. A lateral esquerda pode ser também outra alternativa, porque o PV não sei se vai ficar se o Inter colocar muito empecilho. Volante, sim, precisa de um primeiro volante urgente. Precisa de um substituto para o Andrei. Precisa de um meia. E precisa de um centroavante, já que Pedro Raul tem que ter uma sombra. O Ryan tá aí, mas Ryan joga muito mais como um segundo atacante. E um atacante de pé direito. Seria o Serginho? Será que não é pouco? Enfim. Mas para trazer, as negociações já estão bem avançadas. Já falei também isso ontem aqui na nossa tradicional live. Esses 10 dias servem muito para dar aquele gás final. Afinal, faltam 20 dias. Hoje, de hoje a 20 dias, a janela estará aberta. E você precisa já no dia 3 estar com tudo pronto para que o mês seja apenas de inscrição, transferência de documentos, que as coisas estejam bem agilizadas. E nesse instante, a notícia para o torcedor do Vasco é: não está sendo fácil. Mais uma vez, não bate em mim não, eu não tenho nada a ver com isso. Estou apenas passando as informações. Não está fácil, eu falo com empresários, com pessoas do mercado que me dizem, tudo isso que está acontecendo hoje do Vasco, todas essas situações que a gente imaginava que não iriam acontecer, estão sim afugentando. Qual jogador de time grande quer vir jogar no Vasco hoje, nesse momento? Os sims do início do ano estão se tornando nãos agora no meio do ano. Exatamente por esses dois aspectos, posição na tabela, perspectiva e essa inadimplência com clubes
e principalmente com empresários. Porque empresário fala com empresário. Qual empresário vai colocar jogador no Vasco sabendo que talvez ele não receba a comissão? Hein? Como vai ser? Qual clube vai fazer negócio com o Vasco? Porque a tendência é o Vasco buscar jogadores livres do mercado. Sim, jogadores que estejam sem contrato com seus clubes, sem vínculo. Mas não todos. Provavelmente vai ter que botar uma grana. E aí vem a outra questão, a outra dúvida. Mais uma vez, não há nenhuma informação de aumento de orçamento. Nada. O que foi definido em novembro de 22 é o que está na mesa. É o que foi fechado pelo grupo. O grupo aceitou e colocou isso para o futebol do Vasco. E foi dado de ok. Então, não se tem nenhuma notícia. Vai antecipar a janela? Vai antecipar o valor de setembro? Não se tem nenhuma informação. Eu hoje fui buscar a cobrança direto na 777. Como eu disse, pessoas próximas, gente ligada ao escritório deles nos Estados Unidos, para entender o que a 777 pensa sobre isso. E olha, torcedor do Vasco, eu vou ser muito, mais uma vez, honesto com vocês. Não espere, principalmente pela cultura de Don Dransfield e de Johannes Spohr, né? Um alemão e outro inglês, que eles tenham uma filosofia de falar. Agora, agir, eles podem agir. A qualquer instante, a qualquer momento. Porque, olha, eu também posso dizer a você, torcedor do Vasco, a pressão é gigantesca. Gigantesca. Houve aquela reunião extraordinária do comitê, há uma cobrança enorme por parte dos dois representantes do Vasco no comitê, principalmente Roberto Duque Estrada, que está muito chateado com o que está acontecendo, porque ele é cobrado, porque ele é o representante do Vasco, conselheiros ligam, torcedores o conhecem, perguntam a ele em aeroportos, em restaurantes, e aí, Duque, o que a gente vai fazer? Não vai rolar nada? Os caras vão continuar calados? E o Duque Estrada está muito indignado. O presidente Salgado tem um outro jeito, é mais low profile, não é muito do embate, mas também está incomodado. Então, dia 7 teve uma avant-première. Eu avisei aqui que o Conselho Deliberativo seria convocado, e o foi. Você está vendo aí, 4 figuras foram chamadas para dar satisfações aos conselheiros do Vasco, ao Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Jó Salgado, Roberto Duque Estrada e convidados Luiz Melo e Paulo Brax. No último, Luiz Melo declinou do convite. Será que vai fazer isso de novo? Será que vai dizer não de novo? O que eu estou apurando e estou trazendo a vocês aqui é o seguinte: vai ser feito um pedido de alteração, se já não foi, pelo presidente Jorge Salgado, da data do dia 15. Da data do dia 15, porque Duque Estrada não está no Brasil, está fora do Brasil. E esse pedido é: esperem, porque vai haver a reunião trimestral do comitê. Essa sim é uma reunião marcada para dia 21. E que a reunião do conselho para explicações possa ser remarcada para depois do dia 21, para que se tenha mais conteúdo. Porque essa reunião do dia 21 é uma reunião definitiva. A 777 já tem todas as informações daquilo que está acontecendo, através de e-mail, de telefonemas, enfim, tudo. Há uma reclamação gigantesca a respeito, principalmente, da insustentabilidade da presença do diretor da SAF, do CEO da SAF, Luiz Melo. Não há clima, porque ele não está agradando a associação, está em rota de colisão também por conta de assuntos do futebol, não está bem relacionado com o torcedor, por conta de aumento de ingressos, de privação em relação a benesses, por exemplo, de viagens. A informação que a gente teve é que há 2 semanas atrás torcedores foram até São Januário conversar e foram barrados na porta.
Torcedores do Vasco que vieram de Santa Catarina foram barrados no CT. A relação com a torcida é difícil. E além disso, tem a questão clubística. Luiz Melo, todos sabemos, é sócio do Flamengo. E tudo isso está tornando a relação muito, mas muito bélica. E está trazendo um prejuízo enorme. São 3 Vascos. É o Vasco SAF, o Vasco Futebol e o Vasco Associação. Então essa reunião do dia 21 é uma reunião para mostrar aos representantes, como eu disse, que já receberam todas as informações de que não há mais clima para se continuar assim. Ou a SAF toma uma medida e demite todo mundo do futebol, ou então resolve a gestão da SAF, que é muito criticada, extremamente criticada, principalmente nas figuras de Luiz Melo, Caetano Marcelino, os 2 principais. Caetano Marcelino por falta de melhor comunicação e trazer receitas extraordinárias. Houve recentemente um desmentido de uma matéria do Rodrigo Matos sobre questão de bilheteria e de sócio-torcedor. Enfim, mas números, a gente até cobrou aqui, nada disso foi passado. E a questão do Luiz Melo é de beligerância mesmo. É de incongruência de pensamentos, é de atitudes, de não ser um líder presente, de não falar, de não se comunicar, não dar satisfação ao torcedor, não estar presente em certos assuntos. A questão do Maracanã, por exemplo, não se fala mais. E a licitação? Essa questão da Libra é uma crítica. O Vasco saiu da Libra ou não saiu da Libra? Porque John Textor, o cabeça da SAF do Botafogo, deu uma longa e contundente entrevista, o que é comum a ele, num perfil diferente, é claro. Ele não tem o perfil do Luiz Melo, que é mais low profile, mas fica sempre na dúvida. O Vasco está vindo com o Botafogo ou o Vasco vai tomar uma atitude por si só? Sempre me parece, no caso da opinião de conselheiros e pessoas do clube, que o Vasco está sempre na aba. O Vasco nunca está sendo o cabeça, nunca está sendo a flagship. Então todas essas cobranças vão ser feitas e diante desse ambiente, eu tenho que dizer isso para você, torcedor. Não tá legal. O interno do Vasco não tá bom. Na terça-feira da semana passada, fiz um news muito parecido com esse. E sabe o que mudou de lá para cá? O Vasco perdeu para o Internacional, mais uma derrota, porque o resto não mudou absolutamente nada. Não há perspectiva de uma boa janela, não há uma perspectiva de bom relacionamento, de se melhorar. Há uma briga velada entre a associação e a presidência da SAF aqui no Brasil. Enfim, e os norte-americanos, representados por um alemão e por um inglês no escopo do futebol, são calados. É a filosofia da empresa, é o que eu ouvi hoje. A empresa não se manifesta, faz o que tem que ser feito, colocou o dinheiro que tinha que colocar. Agora, se está devendo a Clube A, devendo a Clube B, não pagou a empresário C, contratou 110 milhões, a maior janela da história, e o time não está rendendo, aí é problema dos profissionais. Mas aí a grande dúvida, até quando isso? Porque também fazer e lavar as mãos é fácil. Mas ao que parece, os americanos estão muito preocupados e pressionados. E com certeza esse mês de junho é um mês que está borbulhando aí para completar um ano de SAF. Eles vão tomar alguma atitude, ou serão muito pressionados a tomar algum tipo de atitude, seja no futebol, seja na gestão da SAF, porque do jeito que está insustentável a situação hoje no Vasco da Gama. Bom, para a gente encerrar o news de hoje, tristeza dar esse monte de notícia para vocês. Olha, é dose. Bom, o Vasco comunicou hoje mudanças no Sub-17. Depois da derrota e eliminação para o Palmeiras, foi feio, do time Sub-17, estão demitidos o técnico Gustavo Almeida, o auxiliar Gustavo Caetano e o analista Pedro Henrique Vicente. E nessa data FIFA aí, o único jogador selecionável do Vasco é o paraguaio Matias Galaz. Você está vendo uma foto dele aí, ele se preparando para o amistoso da seleção do Paraguai contra a Nicarágua. Eu vou trazer a relação de pendurados, jogadores pendurados do Vasco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Andrei, Manu Capasso, Figueiredo,
Piton e PEC. E um jogador que estava lesionado já saiu do DM, já saiu da fisioterapia, está fazendo transição, é o atacante Eguinaldo, que pode também, para o dia 22, estar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Mais uma vez informando a questão da Libra, o Botafogo comunicou oficialmente que saiu. Vasco e Cruzeiro não, a gente não sabe se o Vasco se comunicou durante o período em que eu gravava. Peço aqui escusas, mas não posso adivinhar, né? Não tenho bola de cristal, mas amanhã no BDG com certeza a gente pode trazer essa informação. Quero mandar aqui 3 abraços para encerrar o News, 2 abraços especiais. Hoje estava no mercado fazendo as compras, né? Comprando aquele negocinho, aquele peixinho, aquela coisinha toda. Encontrei o Ricardo, assinante do canal, que estava ali na fila do peixe para comprar aquele camarãozinho, aquela tilápia. Grande abraço, Ricardo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu prestígio. Muito agradecido. E recebi o carinho do Alex. Alex, membro do canal Atenção Vascaínos, que me encontrou, me deu um abraço, triste, amargurado pra caramba. Muito choroso da situação atual do Vasco. Não só você, Alex. Nossa imensa torcida feliz. Não está feliz, está muito triste, está muito infeliz. E parece que esses homens não entendem. Alex, um abraço para você, meu irmão. Que Deus te abençoe, cara. Tempos melhores virão. E um grande abraço ao craque Marco Antônio Boiadeiro, completando mais um ano de vida hoje. Grande boi, escondido lá no meio do mato. Alô, Boiadeiro! Grande boi, feliz aniversário, meu irmão. Grande beijo para você. Mais uma vez, encerrando esse news, deixando bastante claro que adoraria estar trazendo aqui notícias boas, auspiciosas, de melhorias. E não consigo. É difícil. A cada momento que a gente cavuca uma situação, vem um problema, vem uma dor de cabeça, vem alguém pichando alguém, reclamando de alguém, falando de alguém, dúvidas, não se manifesta, silêncio ensurdecedor. É muito difícil isso, é muito difícil. Mas o canal Atenção Vascaínos estará aqui como um canal de prestígio, que tem o seu prestígio, que tem a sua audiência, como um canal que vai cobrar sempre, vai querer sempre soluções. Porque as coisas que são faladas precisam ser cumpridas. Para o torcedor do Vasco foi falado um monte de coisa. E nada está sendo cumprido. Que os gestores da SAF, aqueles que estão no comitê, que são do Vasco, do Estrada e Salgado, tomem medidas. Convençam os americanos, mostrem que eles vão perder dinheiro, que eles vão se estrepar se continuar nesse silêncio. E que a SAF resolva mudar. Deixe de lado brigas, rusgas. Da mesma coisa a gente fala do futebol. Não dá para ter essa separação, não dá para ter esse problema, essa rusga, essa vaidade. Não há necessidade disso. O futebol do Vasco é muito maior do que todos vocês. A torcida do Vasco é muito maior do que todos vocês. Quando é que vocês vão resolver acordar pro buraco em que vocês estão levando o Vasco? Que a 777 tome uma medida. Faça algo razoável. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Aliás, que não deixe para hoje o que poderia ter feito ontem. Está na hora de mudar. Está na hora de acontecer. O torcedor do Vasco não aguenta mais. E mais uma vez, peço desculpas. É o meu papel apenas de poder trazer a realidade dos fatos. E aqui eu estou trazendo a verdade. Sei que você é cobrado, sei que tem gente que vai reclamar, tem gente que vai achar que eu sou isso. Não tem problema. O que eu sei, o que é verdade, o que eu apuro, o que eu converso, eu trago para o torcedor. Não sou baú para esconder notícia. Estou aqui para trazer coisa séria, falar sério do Vasco. O Vasco não é chacota, o Vasco não é piada. O Vasco é coisa muito séria e deve ser tratado como tal. Amanhã tem Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, Boletim AV se tiver notícia, à noite o News e também no canal AV+, canal 2 da plataforma, a gente vai trazer sempre opinião, sempre informação para você, torcedor cruzmaltino. Curta as nossas redes sociais, @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Grande abraço, tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!
que mora em Caxias.